Hoje, formalmente, no âmbito do INCT, eu sou a coordenadora do lote 2, né, que é um lote que tem um trabalho de cunho um pouco mais teórico sobre as questões de vulnerabilidade e adaptação das populações frente às mudanças socioambientais de forma ampla, né? A gente trabalha essencialmente com populações do campo e um pouquinho na interface rural-urbana, que aí eu participo das pesquisas que são realizadas na região de Santarém, né? A gente tem dois ambientes de pesquisa na região de Santarém. A gente tem as pesquisas que acontecem na Várzea, no Lago Grande do Curuai, e a gente tem pesquisas que ocorrem na região que a gente chama de Planalto Santareno, né? Que é uma região de terra firme que abrange os municípios de Mojuí dos Campos, Belterra e Santarém. E nessa região a gente trabalha especificamente com a agricultura familiar, né, com representantes da agricultura familiar. Os nossos parceiros locais são os movimentos de representação da agricultura familiar, né, a gente tem uma aproximação relativamente grande, uma parte construiu já tem vários anos com sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais dos municípios, então, de Santarém, Mojuí e Belterra, e hoje, no âmbito desse projeto, eu sou uma das participantes, né? A gente trabalha de forma relativamente colaborativa. Nesse sítio de pesquisa, temos parceiros da Universidade Federal do Pará, a gente tem parceiros do CIRAD, na França, e a gente tem também uma parceria com pesquisadores e estudantes da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. Nessa pesquisa, a gente se colocou como desafio de trabalhar nos moldes do que é chamado na literatura acadêmica de co-construção do conhecimento, né, que é um nome um pouco pomposo, para defender um processo de pesquisa no qual a gente envolve de forma ativa os nossos parceiros locais, né? A gente não pretende fazer pesquisa sobre determinados sujeitos, mas fazer pesquisa em parceria com esses sujeitos. E em parceria significa envolver eles em todos os elementos da pesquisa, né? Desde a definição dos objetivos até o estabelecimento da estratégia de pesquisa e a condução, então, da coleta de dados, a interpretação desses dados e depois elaborar estratégias de divulgação dessa informação. Uma forma de produzir informação e de conduzir procedimentos de pesquisa que sejam mais inclusivos e mais respeitosos dos parceiros com os quais a gente trabalha localmente. Uma aceitação maior de que os tempos da pesquisa nesse formato são um pouquinho diferentes, né? A gente precisa de um tempo para poder construir laços de confiança com os nossos parceiros, e isso é algo que não é tão comum dentro da academia convencional, né? Dos princípios que a gente tenta desenvolver no âmbito do INCT, né? Eu acho que é um dos nossos diferenciais de promover uma forma de conduzir processos de pesquisa que sejam inclusivos da população local, mas que também produzam resultados, que produzam informação que seja apropriável, que seja útil para as suas estratégias locais. Agora, se a gente falar um pouco mais especificamente de resultados no sentido mais convencionais, acho que os dados que a gente produziu até agora sobre a agricultura familiar no Planalto de Santarém, eles apontam, né, para a importância desse setor na região, que é uma região dominada hoje pelo agronegócio. Então, acho que os nossos dados eles apontam para a vitalidade desse setor, em termos de geração de renda, em termos de movimentação da economia rural, em termos de ocupação da população, mas também eles demonstram a vivacidade desse setor
para a organização social local, né, e para a promoção de um modelo de ocupação de vida no campo alternativo ao modelo dominante, né, e esse modelo proposto pelos agricultores, ele é muito pautado nos temas da agroecologia, na promoção do bem viver, e a gente vê, então, a importância da mobilização desse setor da agricultura familiar em torno dessas visões de mundo. Eu acho que os principais desafios, eles dizem, por um lado, respeito ao processo, então, de pesquisa que a gente se propõe a fazer, né, como, repetindo, um processo que seja mais inclusivo, então, ele demanda uma aproximação constante dos nossos parceiros, né, então, ele demanda que a gente seja atento a manter uma relação não assimétrica o tempo todo, né? Então, justamente tentar evitar o uso de jargões, tentar evitar chegar impondo métodos de pesquisa, impondo resultados, impondo os nossos objetivos. Então, eu acho que isso é um desafio importante para nós, que é muito mais do que um simples desafio metodológico, é um desafio ético, um desafio epistemológico, questiona diretamente o nosso papel de pesquisador e o nosso entendimento do que é fazer pesquisa e o papel que a ciência deve ocupar de forma mais ampla na sociedade. Por outro lado, eu diria que a gente está trabalhando numa região que é uma região que tem um conflito latente, né? Tem uma dicotomia muito grande localmente entre a agricultura industrial, né, o monocultivo, que é um setor extremamente poderoso, e, por outro lado, um outro setor com o qual a gente se envolve, que sofre muitas pressões localmente. A gente precisa estar sempre atento a se posicionar dentro desse jogo, né? E, de fato, a gente resolveu trabalhar mais próxima do lado do setor da agricultura familiar, mas precisamos manter uma certa imparcialidade na condução das nossas pesquisas, apesar de ter definido já de antemão a natureza dos parceiros com os quais a gente trabalha de forma privilegiada. Eu acho que a nossa pesquisa, ela, bom, por um lado, eu creio, né, que a gente tenha conseguido produzir dados que sejam de interesse dos sindicatos. A nossa principal ação até hoje foi a condução de uma campanha de coleta de dados que gerou diversos produtos, né? A gente produziu alguns vídeos, tivemos atividades de restituição nas comunidades, a gente produziu um caderno de informação à destinação dos sindicatos, a partir dos dados que nós coletamos, a gente produziu cartilhas, então a gente tentou diversificar um pouquinho a forma como esses dados seriam traduzidos para que os sindicatos possam ter acesso a eles sempre que fosse necessário, na perspectiva de que esses dados poderiam subsidiar suas ações locais, né? Então, eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, produzir informações que estão sendo apropriadas por eles, né, entendidas, e que vão poder servir, que já estão servindo e que deveriam poder servir as suas estratégias de ação. A gente continua trabalhando com eles, a gente pretende manter a parceria, né, para os próximos anos, mas, assim, eles não trabalham somente conosco, né, então eu acredito que o nosso processo conjunto, o nosso caminho conjunto também tenha proporcionado esse tipo de aprendizagem para eles. Bem, entre as nossas perspectivas, a gente desenvolveu uma parceria especificamente com um grupo de jovens, né? A gente trabalhou envolvendo jovens lideranças que foram os nossos pesquisadores em campo
e a gente pretende continuar trabalhando com eles, acompanhar eles, para poder entender melhor o papel da juventude rural na governança dos territórios, né, e a forma como se desenvolve a continuidade entre as diferentes gerações, inclusive gerações de lideranças. Então, nossos objetivos são de continuar acompanhar esses jovens. A gente tem planos de trabalhar mais especificamente questões que envolvem a soberania alimentar e a produção de, de relações de proximidade entre o campo e a cidade, né? A gente entende que hoje a vida rural ela acontece também na cidade e ela se fortalece também na sua proximidade com a cidade, então a gente pretende trabalhar melhor essa questão da interface, da relação, da continuidade entre o rural e o urbano.